E quem vai tirar todas as nossas dúvidas é ele, nosso advogado Carlos Rebouças. Bom dia, doutor Carlos, como vai? Tudo bem? Prazer em revê-lo mais uma vez. Primeiramente, vamos esclarecer para o pessoal de casa o que é direito autoral. Bem, o direito autoral e os que lhe são conexos, a lei fala que nós temos dois tipos. Nós temos o direito deriva do direito de personalidade, né, que é o direito moral do autor, de ter o seu nome, quando for reproduzida a sua obra, ter o seu nome ali dizendo que ele é o autor daquela obra, né? E nós temos os direitos financeiros, né? Aquele direito que o autor tem de vender a sua obra e de perceber uma remuneração cada vez que a sua obra for revendida. Entendi. E aí, para ficar mais didático, é aquela coisa, por exemplo, o cara tem uma música, vai para a televisão, então tem que aparecer o nome lá dos autores. Ou então, se ele for fazer alguma gravação em algum CD, na contracapa também tem que vir o nome da música, lá embaixo o nome escrito. Né? É isso? Isso, essa é a parte do direito moral, né, do direito autoral. Entendi. É que sua obra seja vinculada sempre à sua imagem, à sua personalidade. Né? A parte do dinheiro, né, falando aqui na linguagem popular, a parte do dinheiro é a questão, por exemplo, da música. Né? Desde 1973, que foi criado um escritório central de arrecadação e distribuição, que é o ECAD. Né? Esse escritório, ele é um escritório privado, mas que ele é responsável por arrecadar das emissoras de rádio, das emissoras de televisão, de um restaurante. Você tem um restaurante e coloca um DVD tocando para atrair a clientela. Aquilo ali, aquele restaurante, vai ter que arrecadar, vai ter que pagar o ECAD, e esse ECAD vai repassar esse dinheiro para os autores daquelas obras. Entendi. Agora, como é que, por exemplo, você falou de uma coisa boa, que tem muita gente que pode ser dono agora de algum comércio, e que geralmente a gente vê, né, quando tem restaurante ou quando tem alguma coisa assim, alguns televisores e uns ficam ligados, mesmo que tenha música ao vivo, né, tem um DVD rolando, alguma coisa assim. Como é que o ECAD sabe e vai cobrar ali daquele estabelecimento, doutor Carlos? Olha, isso é interessantíssimo. O direito autoral, ele é um negócio muito complexo, né? E um negócio muito sério. Para você ter ideia, uma música, até um radinho tocando em um consultório, né, que ali as pessoas estejam na sala de espera, ouvindo música, aquilo ali é direito autoral, certo? Então, você perguntou de um restaurante, por exemplo, coloca um DVD, não é isso? Se você tem um restaurante, coloca um DVD, ele está tendo um lucro indireto, não é um lucro direto com a música, mas indireto. Por quê? Porque é agradável para a clientela. Então, aquilo ali, o ECAD ele tem várias maneiras de calcular o valor. Por exemplo, em shows, percentual do ingresso vendido. Em outros, pelo metro quadrado do local, a quantidade de pessoas que caberia ali dentro. Então, o ECAD faz essa cobrança através de métodos diferentes em cada local. Mas todo lugar que reproduz a música, o filme, ele, de forma comercial, ele tem que arrecadar para o ECAD. A música, no caso do ECAD, é a música. Né? Em outros casos, como filme, como livros, você não pode ter uma reprodução total daquela obra. Você só pode ter reprodução parcial, né? Pequenos trechos. Com a reprodução total, só com autorização do autor daquela obra. Né? Se não existisse o ECAD, por exemplo, você vai colocar uma música em um restaurante, ou uma música em um show, ou uma música em numa televisão, numa rádio, você teria que ir atrás de cada autor daquela música, né? Tem música que tem 2, 3, 4 autores, você teria que ir atrás de cada um, para pedir autorização de cada um, para poder reproduzir, né? Ou transmitir aquela obra intelectual. E como tem um ECAD, ele faz a arrecadação central e distribui esse valor. Entendi. E, por falar até nesse valor, né, a nova lei de direitos autorais, e o ECAD alterou justamente o repasse de recursos. Segundo informações que eu tenho aqui, o projeto agora destina 85% da arrecadação para os titulares dos direitos, como compositores e intérpretes. Antigamente, eles recebiam 75,5%, sendo que o restante é dividido entre o ECAD, que fica com 17,5%, e as associações que integram, que fica com 7,5%. Agora, quem, por exemplo, quer fazer uma música, quer escrever um livro e que realmente saiba, o Dr. Carlos Rebouças compôs aquela música ali, está ali. Ou então, você escreveu um livro, está ali. O que é que eu devo fazer, por exemplo, agora, há muita gente que está assistindo, por exemplo, vamos falar, não é só música, mas vamos falar da música, né? Para o pessoal de casa entender. Sou compositor, não sou famoso ainda. E às vezes quero oferecer a minha música para você que é um artista. O que é que eu devo fazer com aquela minha música, doutor Carlos I? Eu devo registrar? Aonde é que eu devo fazer isso? Como é que isso acontece? O ECAD ele é gerido por 9 associações, né, de músicos. Né? Então, é interessante que o autor, essa pessoa que compõe músicas, ele se associe a uma dessas entidades, para que ali ele seja inscrito no ECAD. Entendi.
E aí tem o direito da distribuição desse valor, né? Essa questão, tem muitos críticos do ECAD também. O crítico mais voraz do ECAD é aquele cantor Lobão, né? Porque você perguntou como é que o ECAD faz. Tem um sistema antiquíssimo, que é aquele de uma mocinha, as mocinhas ficarem ouvindo as rádios para saber quem é que está tocando mais nas rádios, para ver uma distribuição mais ou menos equânime desse valor. Em 2003, o Lobão, com mais algumas pessoas, conseguiram desenvolver um sistema que no CD, desde 2003, vem um ponto eletrônico. No CD, quando ele está tocando ali, tem um equipamento que capta o ponto eletrônico que vai identificar qual é a música, quantas vezes foi tocada, e seria uma coisa mais precisa. Só que o ECAD nunca adotou isso. É um órgão, né, que houve essa mudança na lei que você falou, exatamente porque houve um escândalo há algum tempo atrás, onde foi feito até uma CPI, porque teria havido um repasse errado de verbas, né, porque o ECAD arrecada em média de 400 milhões de reais por ano. E o que é feito com esses recursos? Como você disse, 75% tem que ser repassado só para o pessoal. Para os autores. Aí, né? Esse restante que fica com eles, o que é que eles fazem? Aí a questão, como é um escritório particular, tem a questão do lucro deles, né, também. Então tem que ter para pagar pessoal e tudo, administrar o escritório. Mas o restante é que é passado para os artistas. Entendi. Agora, como é que eu faço? Assim, depois você me falou, por exemplo, se eu compus uma música, eu vou atrás de uma associação que seja parecida e aí registro a minha música. A partir daí, você recomenda isso? Porque às vezes tem muita aquela coisa às vezes tem muita gente que é inocente, tem a música, é um bom compositor e na realidade, quando você vai entregar uma música para alguns cantores que não tem uma índole lá muito boa, eles pegam aquela letra da música e já registram como se fosse sua quando a música faz sucesso. Tem até uma música, eu não sei se você lembra, que é aquela, acho que é aquela Moranguinho do Nordeste, ou foi Morango do Nordeste. Isso, teve uma confusão danada, depois que a música começou a fazer sucesso, que ninguém sabia de quem era o autor, porque tocou milhares de vezes nas rádios, foi sucesso durante, acho que a década de 90 por aí, né? Nós temos esse exemplo, um exemplo muito conhecido no Brasil, que é uma música que não se sabia realmente quem era o autor. Existiam 3 pessoas brigando pela autoria dessa música. Aí vai para a questão do processo judicial para se descobrir quem é ou não é. Tem outro exemplo internacional aqui, aquela música conhecidíssima La Bamba. Aquela música, ela era uma música que era uma música mexicana, música típica mexicana, né, muito antiga, e aquele cantor americano, né, Ritchie Valens, ele pegou a música, colocou uma roupagem nova e aí ganhou muito dinheiro em cima disso, né, enquanto esteve vivo, ele ganhou muito dinheiro em cima disso aí. O direito americano, ele é um pouco direito do brasileiro nessa relação de direito autoral, porque lá visa só muito mais a questão do dinheiro. Entendi. Aqui não, nós temos não só a questão do dinheiro, pode ser que uma música não tenha estourado, não tenha feito tanto sucesso, rendido tanto dinheiro. Mas tem a questão do dano moral, se ela for reproduzida e atribuída a outra pessoa. Ou ela for reproduzida e não for delegada ao autor a autoria daquela música. Então essa é a questão do dano moral no direito autoral também. Agora, quem sobrevive disso, né, doutor Carlos Rebouça? Quem, por exemplo, é autor e tal, ainda continua nessa área de música. Lembrando que o direito autoral não é só na área de música. O doutor Carlos aqui já apareceu, tem livro, uma série de coisas. Mas para a gente entender melhor, para você entender melhor, a gente vai falar nessa área de música. O compositor dá para sobreviver com esses direitos autorais? Os valores são poucos? Como é que é? Você tem ideia? Existe uma crítica voraz de que há muitos anos 10 pessoas, um grupo aí estimado de 10 pessoas é quem estão recebendo mais direito de direitos autorais do ECAD e que isso aí teria que ser revisto. Mas está melhorando sim. A tecnologia possibilita que seja uma maior precisão de quem está sendo executado, de quem está tocando mais, né? Então é isso. Quando a lei do direito autoral fala em público, o público não está arrecadando, não é a pessoa que vai para a festa. O usuário do direito autoral não é o usuário, o público que vai para a festa. O usuário é a pessoa que reproduz e ganha um lucro em cima daquilo. Então imagine se cada restaurante, né, cada emissora de televisão, cada rádio, música se tem em todo lugar. Isso. É uma coisa agradável que se tem em todo lugar. Se todos esses arrecadassem como tem que ser arrecadado, esse valor do ECAD triplicaria de arrecadação. E é claro que também o autor triplicaria aí a sua renda com isso. Mas, de uma forma geral, os autores têm sim conseguido um bom dinheiro, o retorno do ECAD. Eles sempre reclamam, que dizem, né? A gente vê em várias entrevistas, principalmente quem é compositor, sempre fala que no Brasil não dá para viver com dinheiro de composição, porque não recebem muito, tem uns que não recebem os direitos.
Então, realmente, como você falou, se realmente fosse direitinho, então os autores teriam esse valor bem mais, o ECAD triplicaria esse valor de arrecadação. Com certeza, porque eu imagine se não existisse o ECAD, como é que ia ser feito isso? É bom ou ruim, mas funciona. O que tem que ser feito é aprimorado, e como você bem informou, essa lei vem para tentar aprimorar isso. Né? Outra questão importante, Leonardo, é a questão que o cidadão tem que estar atento. Como eu falei, o direito autoral é muito complexo, ele é muito sério. Eu tenho um caso, não vou citar nomes, então posso falar, eu tenho um caso, por exemplo, de uma faculdade aqui de Fortaleza, uma universidade, uma faculdade, onde existe a Xerox. Não é isso? Sim. E nessa Xerox, houve uma denúncia de uma grande editora que ali estavam sendo fotocopiados livros, e a polícia foi até lá e realmente prendeu os donos da Xerox, de várias Xerox, apreendeu todo o material e hoje tem um processo criminal por violação de direito autoral. E a pena é de 2 a 4 anos. Né? A pena para a pessoa, por particular, que sem intuito de lucro viola o direito autoral, é uma pena de 3 meses a 1 ano. Entendi. Agora, a pena para quem viola com o intuito de lucro, ela já vai uma pena de 2 a 4 anos. Então, já é uma pena mais pesada. E não se engane, tem gente, sim, respondendo muito processo em Fortaleza por violação de direito autoral. Né? Por exemplo, a pessoa que vende CD pirata, que vende DVD pirata, a que compra não. A que compra, ela já comete aí um crime de receptação, que também tem uma pena alta de 1 a 4 anos. Né? Você compra um CD pirata achando que aquilo... Tem gente que tem coleção de CD pirata dentro do carro. Né? Tem coleção de DVD pirata em casa. E achando... Isso é um perigo. Porque se você, por exemplo, pegue na sua residência, ou for haver alguma vistoria na sua residência por parte de oficial de justiça ou de policial, por outro motivo, e foi encontrado DVD pirata e CD pirata, aí você já vai responder por outro crime. Né? E responde mesmo. Aí você vai ter que contratar um advogado para se defender. Entendi. É sério o negócio. Então, você falou desse negócio da Xerox aí, só para me tirar uma dúvida. Quer dizer que quem tem Xerox, né, ou um comerciante que deve estar me assistindo agora nesse exato momento, que é dono de Xerox, não pode pegar um livro, xerocar e vender. É isso? Ele não pode xerocar uma obra completa. Eu posso chegar lá, se eu levar meu livro, bater minha Xerox normal como é feita hoje, agora eu não posso vender uma obra, xerocar e está lá no meu balcão para vender. Você não pode tirar nem essa cópia toda. Você pode tirar só trechos. Né? Existe uma interpretação do parágrafo 4º do artigo 184 do Código Penal Brasileiro que diz que você pode tirar uma cópia, o copista, não é crime quando o copista tira uma única cópia para uso pessoal e sem lucro. Então teria que ser o próprio copista, eu mesmo, eu tenho um livro, e eu tenho o livro ali, eu quero guardar o original e quero ter uma cópia para não gastar o original. Eu mesmo tiro uma Xerox em casa num aparelho de Xerox e tenho aquilo ali guardado. Se eu for em uma Xerox para tirar, ali está tendo lucro da cópia do livro. Então, isso aí já é considerado, sim, um crime. Então, é muito sério. A cópia ela pode ser feita de pequenos trechos. Existem interpretações jurisprudenciais que não admitem sequer a cópia de um parágrafo inteiro. Entendi. Teria que ser só um trecho daquele parágrafo. Ah, não, mas um parágrafo é só um trecho de um livro. Mas existe interpretação jurisprudencial que tem que ser um trecho mesmo, pouco parágrafo. Não pode ser um capítulo inteiro, por exemplo. De um capítulo, apenas um parágrafo. Entendi. Então, é algo muito sério o direito autoral. A violação do direito autoral no Brasil é terrível. Nós somos conhecidos no mundo como um dos países de maior violação de direito autoral. Vergonha. E nós vemos isso na rua. Né? Você está num restaurante, chega aqui um rapaz vendendo CD pirata, né? Ele vendendo DVD pirata. E não se ganhe, né? Porque atrás daquilo ali não tem só pirataria de CD e DVD, ali tem tráfico de arma, tem prostituição, tráfico de pessoas, né? Então você está ali alimentando a criminalidade. Se você puder evitar de comprar, você vai estar deixando de alimentar a criminalidade e vai estar deixando de praticar um crime e possivelmente ser processado criminalmente e civilmente e ter uma grande dor de cabeça na sua vida por comprar um produto pirateado. Agora, só para a gente encerrar, doutor Carlos Rebouças, eu espero até que a gente tenha esclarecido um pouco mais. O doutor Carlos sempre vem aqui e é muito didático. E mais uma vez falando, o direito autoral não é só música e nem é só isso. A gente está tentando aqui para que você de casa entenda melhor, porque é um tema tão complexo quando a gente fala de direito autoral, que geralmente de casa, às vezes você não consegue entender, mas só para você saber um pouco mais como é que funciona. Tá? Mas tem a questão do livro, tem a questão, né, a questão do disco, então, tudo direitinho. Agora, o seguinte, só para a gente finalizar, eu já vejo, continuando aí nessa questão da Xerox, eu vejo que muitas Xerox, você chega lá e eles têm uma demanda muito grande. Às vezes o aluno nem fica lá, né? Você falou aí dessa universidade. O que é que acontece? Eu tenho um livro que é caro, principalmente quem faz medicina sabe muito isso, ou direito,
né, sua área, porque os livros são caríssimos e com um volume, né, muito grande. E aí deixam esse livro lá na Xerox e pedem para tirar a Xerox. Se por acaso alguém fizer uma denúncia contra essa empresa, e aí o cara vai ser preso, porque tem lá a Xerox, ele está tirando, está comercializando, é isso aí, bem parecido com o que houve nessa universidade. Leonardo, para ser bem específico, para ser bem específico, né, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Né? Vamos dizer que um professor de uma faculdade, ele pegue um livro e deixe na Xerox. E naquela Xerox ali, ele diga para os alunos, olha, vão lá que você vai ter cópia daquele livro. É o que a gente vê. Isso. O que acontece? O artigo 29 do Código Penal brasileiro diz que todo aquele que, de qualquer modo, contribuir para a prática do delito, incide nas penas a ele culminado na medida da sua culpabilidade. Isso quer dizer o quê? Qualquer que participar, que contribuir, ele vai estar cometendo o mesmo crime. Uhum. Então, o professor que deixou na Xerox, a Xerox que tirou a fotocópia do livro e a pessoa que vendeu aquele livro, todos eles vão responder pelo artigo 184, parágrafo 1º ou 2º, que é a pena de 2 a 4 anos de violação do direito autoral. Entendi. Então, é algo terrível. E a pessoa que comprar vai estar receptando um produto de um crime. E aí responde pelo crime de receptação. Então, é um negócio muito sério, que é negligenciado no Brasil, a fiscalização. Mas a partir do momento que qualquer autoridade policial entender de fiscalizar aquele local e encontrar ali, ele tem respaldo jurídico para lhe prender. Para lhe prender e encaminhar esse processo para o Ministério Público, porque no caso, quando tem intuito de lucro, a ação não é privada, ou seja, não é necessário que o autor promova a ação. Por que tanta gente às vezes copia coisa e não é processada? É porque quando não tem o intuito de lucro, é o autor que tem que sair processando de um por um. Isso demanda custo, tempo, é um pouco inviável. Mas quando é com intuito de lucro, é uma ação pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público vai promover aquela ação, não precisa da participação do autor. Entendi. Então é aí que está o perigo para essas pessoas, que às vezes até de forma inadvertida, tem uma Xerox, por exemplo, né, resolve colocar uma Xerox. Às vezes nem sabe. Eu não sabia disso. Isso. Mas aí é que está. A lei diz que é inexcusável o desconhecimento da lei. Ou seja, eu não posso alegar, eu não sabia. Não importa. Existe uma presunção legal de que todo cidadão tem que conhecer a lei. Então, você estaria incorrendo no crime, na prática típica, né, na conduta típica descrita naquele tipo penal, e vai responder criminalmente e vai ter uma grande dor de cabeça. E como é que eu evito isso? Não comprando pirata, não violando o direito autoral. Pirata eu não compro, mas porque realmente tem toda essa questão. Inclusive, nós já fizemos várias matérias aqui que você falou de uma coisa correta, que não é só o disco pirata, mas tem outras coisas por trás. Agora, além dessa nova lei do direito autoral, o que a gente poderia, que eu acho que os nossos governantes poderiam fazer, porque tem muita gente, talvez, que, assim como eu não sabia dessa questão da Xerox, é baratear a questão dos impostos, doutor Carlos. Porque quem é estudante, né, que está me assistindo agora nesse exato momento, ou quem é professor, sabe como é caro livro no Brasil. A gente fala, o pessoal tem que ler a cultura. Temos, mas às vezes as pessoas, às vezes de comprar 35, 40 reais num livro, compra outra coisa. A gente sabe que a realidade é essa. E sabe o que é que isso gera, Leonardo? Por exemplo, vou usar aqui a área que eu bem conheço. Eu acho que é um dominó, sabe? Pronto. Assim também como a questão do CD. É caríssimo. Caríssimo. CD que você, às vezes, você vai numa loja dessa, você compra um DVD de R$ 54,90, de primeiro CD era R$ 35,90. Acho que depois que a internet entrou, o MP3 chegou, acho que deu uma barateada, mas ainda não está tão barato como deveria ser. E o exemplo que você deu, sabe o que é que isso gera? Por exemplo, no curso de Direito. Os livros são caríssimos. Você tem muitas faculdades em Fortaleza, particulares inclusive, onde o aluno estuda porque tem aquele o financiamento, né, público, né? FIES, esse tipo de financiamento público. E esse aluno é de renda baixa renda. Então imagine como é que ele vai comprar, ele faz 4 matérias no semestre. Como é que ele vai comprar o livro mais barato de uma matéria dessa? É 180, 200 reais. Como é que ele vai comprar 4 livros por semestre na faixa de 200 reais? Não tem condições. E aí o que acontece? Ele acaba estudando por vadimeco, que é uma compilação de leis. É só lei. Ele não estuda a doutrina. E o que acontece? Ele não vai... Por que o exame da OAB reprova tanto? Esse é um dos motivos. A pessoa estuda pelo vadimeco a faculdade toda, não estuda a doutrina, porque a doutrina é que realmente lhe faz entender a lei, o porquê daquilo, o princípio da lei, e você não estuda a doutrina, estuda só vadimeco, e você passa na primeira fase da OAB, porque realmente é um pouco decoreba, é decorar a lei. Mas quando chega na segunda fase, que é a questão da prática processual, de fazer uma petição, de responder as questões de conforme a doutrina, nós temos aí na média de 80% a 85% de reprovação. Então isso já é uma consequência dessa cadeia toda.
da falta de acesso que a população tem à cultura. Né? O governo lançou aí aquela Bolsa Cultura, que, salvo engano, é em torno de R$50 o valor. Cultura, O que é que a pessoa vai fazer com R$50 de Vale Cultura? Né? Ela vai no cinema... R$1 do seu salário, dependendo do salário. Então, assim, a política pública para investimento em cultura, que também é uma das causas da violência, a falta de cultura de um povo, só vai acontecer quando houver uma política pública séria, né? Só vai acontecer a diminuição da violência e a resolução desses problemas para nós termos bons profissionais, depois atuando, depois de formados, quando houver uma mudança na política de cultura desse país, onde verdadeiramente se leve a educação e cultura acessível a toda a população, onde uma pessoa, o argentino, ele tem uma brincadeira com nós brasileiros. Entendi. Ele diz que o tanto que nós temos de farmácia, eles têm de livraria. Já pensou? Lá na Argentina ele diz o seguinte: rapaz, o tanto que vocês têm de farmácia no Brasil, nós temos aqui na Argentina de livraria. E você vai em cada esquina lá, você vê uma livraria. Aqui em cada esquina você vê uma farmácia. Né? Eu não estou aqui falando contra a farmácia, né? Quando estou dizendo que a nossa cultura, ela realmente é quase inexistente. Se você chegar para o brasileiro, quantos livros você já leu de capa a capa? Pouquíssimas pessoas vão ter lido um livro de capa a capa. Ou no máximo um livro. Ou no máximo um livro na época de colégio, quando era obrigatório para um trabalho. Né? Isso. Então, assim, tem que ser revista isso. E tudo gera uma cascata. Mas isso não nos permite também que, sob essa alegação, sob essa desculpa, nós venhamos a infringir o direito autoral. Por quê? Porque está codificado, está no Código Penal, está na Lei de Direito Autoral. E se você violar, você vai ter uma consequência, uma surpresa ruim de ser processado criminalmente, e aí você vai ter custos com advogado, você vai ter dor de cabeça, podendo até ser condenado, perder a sua primariedade, né? E aí complicar toda a sua vida, inclusive profissional. Entendi. Doutor Carlos Rebouças, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu espero que a gente tenha esclarecido. Gosto de trazer o doutor Carlos aqui justamente por essa didática, né? Porque ele pega temas que são tão complicados e deixa mais fácil. Para que eu entenda, você de casa entenda. Porque nem toda vida, quando eu estou aqui, eu entendi o tema. Como não saber essa questão da Xerox foi bom, porque a gente esclarece. Mas é como a gente diz, é uma série de coisas, porque é um efeito dominó. Né, a questão de Xerox, a questão do barateamento dos livros, CDs e outras coisas também. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Volte sempre. Obrigado a você. Aqui, você sabe que você é um querido. Só para a gente terminar aqui o nosso programa, antes de eu encerrar aqui o nosso programa, queria mandar um abraço aqui para o Bruninho Watson, que está aqui no Facebook. Ele está dizendo bom dia. Oi, Léo, voltei. Obrigado, Bruno. Ele disse, viu, doutor Carlos? Bom dia, esse tema de hoje que é interessante. Obrigado, Bruno. É mesmo, ainda tem muita coisa. É porque a gente só falamos em duas aqui, mas para que você de casa entenda. Ficamos entre a música aí e demos essa parte no livro e na Xerox, que eu acho que você de casa tira mais ou conhece mais, né? Mas tem muita coisa ainda sobre a lei do direito autoral que a gente não sabe, tá certo? Meu muito obrigado hoje por você ter ficado comigo aí desde as 8 horas da manhã, tá certo? Nosso encontro já chegou ao fim. Amanhã, quarta-feira, a gente tá aqui ao vivo nesse mesmo horário. Eu espero contar com a sua presença, espero contar com a sua audiência. Daqui a pouco a gente se vê